acordo com a ética que eu digo, você deve honrar pai e mãe. É de acordo com a moral, sempre. Percebe? Por isso, a ética está sempre articulada à moral, mas a gente nunca fica na ética, pura e simplesmente. Dá para entender? Ela surge como uma constante vigilância à moralidade, no sentido da gente perguntar se a nossa ação moral tem consistência ou não, tem fundamentos ou não. E vocês dirão, mas a ética só fica perguntando, não existe um norte que ela apontaria para a gente? Eu direi que sim. E aí é que a gente dá um passo à frente. Vejam só. A moral diz, faça isso porque é para o seu bem. E ao agir moralmente, a gente responde. A gente tem um gesto, digamos, responsável. E esse gesto se dá onde? Dentro de um contexto que estabelece os papéis, que estabelece os interesses e os poderes, e, portanto, a moral se articula como uma dimensão política de nossa ação na sociedade. Eu não me comporto moralmente num espaço qualquer. Eu me comporto moralmente dentro de uma polis, de uma sociedade organizada de uma determinada maneira, não é? E que me diz, haja assim, porque você fará isso para o seu bem. A ética também diz que a finalidade da ação é o bem, mas ela vai dizer que esse bem só tem sentido se ele for adjetivado, se a gente qualificá-lo como bem comum. Percebem? Aí já é outra coisa. Eu ajo não é para o meu bem. A ação correta será uma ação que vise o bem comum, o coletivo, não é? A comunidade. E esse bem comum, não é? É conseguido dentro de um espaço, se é o da polis, que é exatamente o da realização daquilo que a gente chama de cidadania. Não é? Por quê? Porque eu não vivo sozinho. A minha vivência é convivência, é junto com os outros. E eu terei que levar em consideração os outros, para que eu possa efetivamente realizar o bem comum. O outro é aquele que me constitui na minha identidade. Posso dizer assim? Vejam só, costumo dizer, mesmo no espelho mais cristalino, a imagem que eu tenho de mim é invertida. Já pensaram nisso? Quem me olha como sou, quem me diz como sou, é quem está diante de mim, né? E quando eu estou dizendo isso, eu não estou supervalorizando o outro, porque afinal de contas eu sou o outro do outro, não é isso? É porque efetivamente eu preciso de reconhecer o outro e de ser reconhecido por ele para que eu estabeleça isso que eu chamo de bem comum ou de cidadania. Eu costumo também fazer referência a um filme, que este sim, não é muito conhecido, é do diretor Ettore Scola, um italiano que fez um filme chamado Baile, esse mais conhecido, e esse ao qual faço referência agora chama A Família. E busco uma situação que é narrada ali no filme. É uma reunião de família e um tio vai fazer uma brincadeira com um garoto. E aí, faz de conta que Glenda é o sobrinho, eu sou o tio, eu entro na sala e digo assim, pessoal, e a Glenda? Cadê ela? E a Glenda está aqui, diz, estou aqui, Tê, né? E eu faço como se não estivesse vendo, claro, eu estou fazendo um jogo e digo, pessoal, eu vim justamente para ver a Glenda e ela não está? E a Glenda aqui, né? Estou aqui. Eu digo, trouxe um presente para a Glenda, como que ela não está aqui? Isso acontece no filme e tem uma hora que o garoto tem um ataque histérico. Na verdade ele está pensando, será que eu estou aqui mesmo? Não é verdade? Pois o outro não está. Vejam, e a gente ri, mas é isso que acontece no cotidiano o tempo todo. A gente não reconhece o outro.
a gente faz como se ele não tivesse existindo, passa por cima da palavra dele. Um amigo que se descasou me dizia o seguinte: eu vim embora porque eu não queria ser como cadeira e mesa e armário na minha casa. Não é isso? É isso. A gente quer ser reconhecido, não quer ser móveis e utensílios. Mas é isso que fazemos constantemente. O respeito pelo outro. Chega a ponto de você dar um tapinha no ombro do outro e falar, passa mais tarde pra gente conversar. Claro. Vem depois. Isso, a Glenda disse, passa mais tarde, vem outra hora, etc. Por quê? Porque é difícil esse sair de si, esse levar em consideração o outro. E o miolo da ética é exatamente isso daí. Né? É exatamente, a ética não está nos manuais dos filósofos nem nas academias. Ela aparece para questionar o que está no cotidiano de nossas vidas. Eu tenho falado muito isso ultimamente, sabe? Eu tive uma experiência interessante. Fui ao banheiro na PUC e tinha acabado o papel higiênico. Não é que tinha acabado, tinha um rolo de papel higiênico em cima da pia. Mas aquele rolinho no lugar dele, vocês conhecem, o final do rolo, estava lá. E eu pensei assim, a pessoa que usou antes o banheiro não me leva em consideração. Não é isso? Quantas vezes vocês já abriram a geladeira das suas casas e o vidro de água não tinha nenhuma gota? Quem tomou o último gole não pensa no outro. Ou não pensou no outro naquele momento, percebe? É essa a história do cotidiano. A gente fala muito em reconhecer o outro, etc., mas é nesse miolinho que eu reconheço. O professor diz ao aluno, respeita as coisas do colega, não é? Olha o material dele, cuide da sala e sai da sala e deixa o quadro para o que vai entrar proximamente apagar. Né? É uma coisa miúda, mas é isso mesmo. Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista que tem trabalhado muito com a questão da ética, na relação com a psicanálise, ele diz assim, o cara que para o carro em fila tripla na frente da escola, por um instante só, né, para pegar o filho, tem algo em comum com os sequestradores e os assaltantes de banco. Ele não leva o outro em consideração e ele acha que está acima das leis, das regras, né? Isso, vocês dirão, pode parecer um exagero, mas não é. É exatamente isso. Se há uma crise que a gente chama de moral hoje na sociedade, não é uma crise de mudança de valores. Mudança de valores é histórico, não é? Uma mudança constante mesmo de valores. Uns mais, outros menos, mas eu tenho essa modificação. A crise, diz o Jurandir, é da indiferença diante dos valores. É a história do tanto faz, né? É a história de não se dar mais a consideração às leis, às regras, porque elas não têm consistência. Então eu digo assim, ninguém para no sinal vermelho, para que eu vou parar? Ninguém cuida da rua, por que eu que tenho que ficar andando quilômetros com papelzinho de bala na mão? Não é isso? Ninguém paga mesmo imposto e eu vou pagar? Os grandões lá não pagam e eu tenho que pagar? A grande questão está entre a distinção da lei e da justiça. As leis têm um caráter moral mesmo. Elas são estabelecidas para que a gente as cumpra e leve em consideração, etc. Agora, ela precisa sempre ser submetida ao questionamento para ver se ela é uma lei que realiza a justiça. As leis não são justas por si, né? Por isso mesmo é que é importante estar configurando esse aspecto da ética. A moral já está mais do que encharcada na sociedade, percebem? Por isso é que a gente fala que precisa da ética na política, da ética no trabalho, da ética na educação. De moral, o trabalho, a educação, a política já estão cheios, né?
de normas, de deveres, etc. Uma vigilância, do ponto de vista filosófico, digamos, seria exatamente perguntar sempre pela consistência dessas leis. Acho que vocês se lembrarão de uma bela cena de Filadélfia, quando o advogado pergunta ao outro: você ama a lei? Ele diz: amo. E o outro pergunta: por quê? Ele diz: porque às vezes ela faz com que haja a justiça. Respeito, justiça, solidariedade são os elementos do miolo da ética. Porque a justiça significa igualdade na diferença. Percebem? Nós somos diferentes, homens e mulheres, e devemos ser iguais socialmente nos nossos direitos. Diferentes brancos e pretos, diferentes adultos e crianças. É importante estar pensando, né, a possibilidade da igualdade. O que a gente tem injusto, efetivamente, do ponto de vista moral, é uma coisa chamada desigualdade e não diferença. Desigualdade que é instalada socialmente, que não existe como a diferença natural que eu tenho: homem, mulher, adulto, criança, brancos, pretos, não é? Eu instalo a desigualdade a partir da diferença. E a ética deve estar alerta para isso. É importante, e agora aí já vou amarrando, pensar então como é que isso se instala dentro do nosso espaço de trabalho, né? Qual que é a finalidade de fazer uma reflexão ética? Buscar a realização do bem comum. Tem um outro nome, o bem comum. Qual será? O que acham vocês? Bem comum. Possibilidade de participação e de cidadania de todos. Democracia, diz você. Respeito. Será? O respeito sempre... Você é? Amélia? Sempre joga para o bem comum? Pode jogar, né, Amélia? Sem dúvida, mas respeito não quer dizer bem comum ainda, não é? E nem democracia, diz você. Será? Cidadania? Democracia? Na democracia eu tenho sim uma possibilidade de realização do bem comum. A democracia enquanto uma forma de viver. Agora, você experimenta o bem comum. Essa experiência tem um nome. Autonomia, será? Coragem, coragem, vamos lá. Eu digo que é a finalidade de vida nossa, realizar o bem comum. Quando eu realizo o bem comum, está instalado o quê? Paz, satisfação, tem um nome. Vamos fazer, como é que chama aquele joguinho? Forca. Começa com F e tem 8 letras. Ah, agora deu, né? É isso. O outro nome do bem comum é felicidade. Felicidade. 10, tem 10, né? Isso. E eu quero trazer isso porque a gente, em geral, tem trazido a felicidade como se fosse algo romântico, piegas e às vezes muito individual, utópico naquele sentido, né, Fátima, de algo não realizável. Isso mesmo. Mas a felicidade não é outra coisa, do ponto de vista ético, senão a possibilidade dessa participação, cada um sendo como é, numa construção conjunta de que se chama bem comum. E sabe por quê que a gente pode estar afirmando isso categoricamente? Não vou buscar a referência dessa vez em nenhum filósofo. Vou buscar exatamente em alguém a quem já referi, a quem me referi agora, logo no início, Tom Jobim. É impossível ser feliz sozinho, não é? Por isso é que o nome da felicidade é bem comum.
sozinho não se é feliz. Vocês me dirão, puro discurso, o cara que rouba meu carro me deixa infeliz e fica feliz porque levou o carro embora, não é isso? Embora eu diga, o infeliz levou meu carro, né? Claro. Mas vejam, por que eu digo? Porque se ele me deixa infeliz, a sensação dele não pode ser qualificada eticamente de felicidade. Percebem? E é exatamente por causa disso que a ética coloca no horizonte o bem comum como a possibilidade de realização da felicidade. E aí venho aqui para a gente ir finalizando na escola. Qual que é a tarefa da educação? Qual que é o objetivo da escola? Vocês vão lá, tá em tudo quanto é escola, em tudo quanto é projeto, está escrito assim, formar a cidadania. Às vezes é formar para, coisa que é meio incômodo, porque supõe-se que a cidadania está depois ou fora da escola, né? É igual formar para a vida, preparar para a vida. Tudo morto ali dentro, preparando para a vida. Não é isso? Impossível. Eu preparo a cidadania com aqueles cidadãos que ali estão comigo e preparo para quê? Isso não está escrito não. Para ser feliz, né? A escola não diz isso com todas as letras, mas se ela diz que ela prepara a cidadania, ela prepara para algo, terá que preparar, que é a realização do bem comum, que é para o cara ser feliz. E ser feliz não é aquela fruição romântica, não. É para ele ser feliz enquanto cidadão. Portanto, a escola terá que ter o recurso para que ele possa fazer isso. E como é que ela cria esse espaço? É sendo a escola que é, ensinando o conteúdo que ela escolhe e que terá sempre que pensar se é o conteúdo que vai fazer o cara feliz, não é? O tempo todo ele está me problematizando. Ele será feliz aprendendo que 2 mais 2 são 4, que o calor dilata os corpos, que as palavras podem ser dissílabas, trissílabas e polissílabas, que o Rio Amazonas tem afluentes chamados Juruá, Purus, Tocantins, Tapajós, Negro e Trombetas, não é isso? E por que ele será feliz? Porque isso dará condições a ele de participar efetivamente no social. Essa é a história, né? Por isso, e quando ele me perguntar, eu terei que dizer isso a ele, porque é uma pergunta mesmo, para que eu tenho que aprender isso? Ele está dizendo isso todo dia. Vocês pensem se eu não escuto essa pergunta cotidianamente na universidade, né? Dando aula para todos os cursos. O engenheiro fala assim para mim, mas eu vim aqui para ser engenheiro mecânico, por que eu tenho que aprender filosofia? E a minha resposta já está na ponta da língua. Eu digo, porque você também merece. Isso não é coisa só de privilegiados. E com ela, é isso mesmo, Gilda, você pode ser feliz. Eu acredito nisso. Acredito mesmo. Eu acho que se o professor titubear, quando o aluno perguntar por que eu tenho que aprender isso, ele falar assim, porque está no currículo, aí já foi tudo por água abaixo. Não é mesmo? Ele estará fazendo. E está no currículo porque eu acho que com esse currículo vai dar para ele ser feliz. Percebe? Porque se eu achar que é dispensável as dissílabas, trissílabas, polissílabas, istmos, penínsulas, não é? Como se chama? Senos, cossenos, cotangentes, eu vou parar de ensinar isso, né? Nós falávamos nos parâmetros, né, Cleide? Que está dando um pano para a manga grandão, até porque chama parâmetros, né? Não é mal que existam parâmetros. A questão é perguntar pelo que sustenta os parâmetros. A questão é cotidianamente perguntar se aquilo que eles estão colocando vem ao encontro do que eu estou fazendo e se o que eu estou fazendo tem mesmo a intenção de realizar a felicidade. Partilho com vocês a minha tese. Eu estou trabalhando para defender esta tese. O bom profissional, o bom professor, o bom educador é aquele cujo trabalho faz bem.
percebe? Não é que faz bem o seu trabalho e que o trabalho dele faz bem para ele e para aqueles com os quais ele trabalha, né? Nesse sentido é que está a ética no caminho da educação, vocês poderiam dizer. Então é isso daí. Falamos aqui sobre competência. A competência do educador tem uma dupla dimensão. Ela é técnica, por um lado. Ele precisa de dominar um conhecimento, ele precisa de dominar recursos para a socialização desse conhecimento, não é? Se eu sou professora de filosofia, a primeira coisa a saber, filosofia. Mas não adianta nada saber filosofia se eu não sei ensinar filosofia. Preciso de ter recursos para ensinar. Vocês chamariam de didática, né? De metodologia, etc. Isso é um instrumental técnico que eu preciso. Mas não basta ensinar filosofia e saber filosofia se eu não souber para que ensinar filosofia. Por que ensinar filosofia? Entra aí a dimensão política de meu trabalho. Quando eu ensino filosofia, eu estou me comprometendo com algumas coisas. E isso é revelado na minha atitude, na forma como eu determino o conteúdo, etc. E essas duas dimensões, a técnica e a política, elas são indissociáveis. Indissociáveis por quê? Porque elas são mediadas exatamente por uma dimensão ética. Eu não tenho uma técnica desvinculada de valores e eu não posso ter um compromisso qualquer. Meu compromisso é sempre com alguma coisa. Será competente o meu trabalho se o meu compromisso for com o bem comum? Porque que tem gente comprometida sempre por aí, nós sabemos, não tem jeito de não ser comprometido. Às vezes as pessoas dizem assim, fulano nunca se compromete, sempre fica em cima do muro. Compromete-se com o lado de cima do muro, que aliás é muito cômodo, não é? Frei Beto costuma dizer que o único que fica em cima do muro, e não é por neutralidade, é o mineiro, que é para enxergar bem os dois lados. Mas isso aí é coisa nossa, coisa de mineiro. Pois é. E aí, enfim, termino mesmo, que tá que nem saideira a minha fala, né? Vejam só. Aí é que eu encontro a ética na formação e na competência do educador. E quase que eu diria a vocês, como a gente está procurando fazer isso no nível de ensino fundamental e mesmo no nível médio, quase que eu diria que não é com uma disciplina chamada ética na formação do educador que eu trago a ética para o trabalho. Ou eu tenho a ética presente na escola enquanto todo e no trabalho coletivo, ou eu não tenho a possibilidade de afirmar que eu tenho a ética na escola. Porque às vezes a gente ia ficar muito tranquilo, porque eu tenho ali um professor, tem um que ensina que 2 mais 2 são 4, tem um que ensina que o calor dilata os corpos e tem um que ensina a ser bonzinho. Impossível. Bonzinho é do tempo de moral e cívica. Ser um profissional bonzinho é a última coisa que a gente quereria ser. O que é importante é a gente ser um bom profissional. O profissional bonzinho é o profissional moralista, que aí sim procura sempre dizer que isso está certo, está errado, etc., porque quero assim, porque sempre foi, porque o ministro determinou. O bom profissional perguntará sempre pelo fim de seu trabalho. Levará sempre em consideração essa perspectiva da cidadania. Quando eu falo no trabalho que faz bem, eu não estou falando do trabalho que faz bem só para os outros. Eu estou falando de um trabalho que faz bem para mim também, e não é egoisticamente, porque senão eu não posso falar mesmo desse coletivo. Para arrematar, eu quero partilhar 2 coisas com vocês, que chamam a atenção para isso que venho fazendo e, por fim, para uma dimensão utópica que existe na consideração da ética. Utópica não no sentido de não realizável, mas de algo colocado sempre à nossa frente. A competência, digo eu, aparece como um ideal. E o ideal é aquilo que é desejável e necessário,
mas que, para não ser uma quimera, tem que ser também possível. Eu acho que vou recuperando um pouco das falas de vocês ao abrirem o trabalho, não é? Algo que é impossível é, como diziam nossas avós, o que não tem remédio, remediado está. E aonde que eu descubro a possibilidade do ideal? Eu descubro exatamente no real. Eu quero uma sociedade justa. Por que quero uma sociedade justa? Porque eu tenho agora já experiências de justiça que me fazem conhecer o que é justo e querer o que é justo. Não tenho a justiça do jeito que seria desejável, na totalidade, etc. Eu quero uma escola mais competente. Quero uma escola de melhor qualidade. Melhor qualidade porque eu já conheço, não é, Constança, a boa qualidade. Ela já se revela. A expressão que nos ajuda na utopia é o ainda não. Porque é uma expressão que aponta para a esperança, percebe? Quando eu digo ainda não, eu digo que vai chegar. Quando minha filhota, quando era pequena, começou com aquelas histórias de namoro, a gente dizia assim, Dunga, você está namorando fulano? E ela dizia assim, ainda não. Vocês dirão, ela é presunçosa? Eu direi que ela é utópica, porque é esperançosa. O verbo é mesmo esperançar. Quando não dá para falar ainda não, a gente espera. Espera só, né? Quando tem o ainda não, a gente esperança. A esperança conta sempre com uma duplicidade de certeza e incerteza. Quando eu tenho a certeza, seja do sim ou do não, não preciso de esperança, não é isso? Se eu já perdi o concurso, eu não digo que eu espero ser aprovado. E se eu já sei que fui aprovada, não preciso de dizer que tenho esperança de passar. A esperança acontece nessa perspectiva do sim e do não. E ela é mobilizadora, porque quem espera nunca alcança, diz o Chico lá, né? Está aprovado, quem espera nunca alcança. Quem tem esperança mobiliza-se para caminhar. Por isso que trago duas coisas para fechar aqui a nossa conversa. A primeira, Carlos Drummond de Andrade, o homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce na lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao Sol ou dá uma volta só para a TV? Não vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no Sol. Põe o pé e... Mas que chato é o Sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. Lição número 1, não é? Civilizar
colonizar, humanizar o homem. O homem, o ser humano, não é uma abstração. A gente o vê todo dia. Sabem onde? No espelho. Não é? E se a imagem de ser humano que a gente vê no espelho não nos agrada, não adianta nada quebrar o espelho. Tem que mudar a imagem. A ideia e a imagem, essa imagem combinada. E por fim, de verdade mesmo, para terminar, Eduardo Galeano. Ela está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Lição número 2. Se o nosso mote da ética é também o da esperança, caminhar, no sentido de realizar sempre esse possível de um alargamento de que eu falava antes, de cabeça e coração, de saber e de sabor, que tem a mesma origem etimológica. Conhecer é sentir o gosto do mundo. O gosto do mundo não é só um gosto doce. Ele pode ser amargo também, mas é a isso tudo que a gente tem direito. E é por isso tudo que a gente tem que lutar. Obrigada. Nós queremos agradecer a professora Terezinha. Ela iniciou a fala dela hoje, né? Chamando a atenção no sentido de pedir licença para que as ideias delas viessem à nossa cabeça. E eu quero dizer que certamente as ideias dela vieram à nossa cabeça e de uma maneira muito prazerosa, no sentido de muito acrescentar, né, na reflexão que a gente tem tentado levar sobre a importância da ética na vida da gente enquanto pessoa, num projeto de sociedade e no próprio projeto político-pedagógico. Por isso, nós gostaríamos de agradecer. Eu é que digo obrigada. E disse que, primeiro, estava dando a mão à palmatória na hora da saída para o lanche, porque eu estava dizendo assim, eu, se fosse vocês, ficava me ouvindo aqui, que já comi meu lanchinho no avião e não preciso de comer pão de queijo. Mão à palmatória. E segundo, é para lembrar com Fátima que isso que eu faço no começo, pedindo licença para as minhas ideias irem às suas cabeças, é pura estratégia, para não precisar de despedir. Porque se vocês deram licença e as minhas ideias foram, vocês não vão se livrar de mim com facilidade, não é? E então a gente estará encontrando novamente por aí. Eu acho que isso é começo de conversa. Nós nos reencontraremos no seu espaço de trabalho. É quando vocês perguntarem, mas será assim? Por que sim? Por que não? Etc. E podemos cantar juntos essa garota com a permissão do Tom. Né? Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Boa tarde a todos. Iniciamos agradecendo a presença de vocês nessa segunda parte, né, do nosso trabalho, do nosso seminário, né, após uma manhã extremamente rica, proveitosa, né, uma grande reflexão a respeito do nosso papel, né, do nosso trabalho, da nossa função. E vamos dar continuidade a esse espaço de reflexão. Vocês sabem, você já tem aí o programa. Hoje à tarde a gente continua com esse espaço de reflexão e amanhã, né, que a gente tem, além também na parte da manhã de uma mesa redonda e na parte da tarde as oficinas, conforme vocês podem constar aí do programa. Hoje nós vamos dividir em 2 momentos. O primeiro momento nós vamos ter a palestra intitulada Formação de Professores, Novas Perspectivas, com a professora Neuza Salim Miranda, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a
aqui presente. Nós gostaríamos de dizer à Universidade Federal de Juiz de Fora o quanto que nos alegra a presença, o quanto nos enriquece a presença dessa instituição, por várias razões, né? Em primeiro lugar, por estar, de fato, acreditando, apostando junto nessa parceria, nesse trabalho que desenvolve igualmente o SEAD. E, em segundo lugar, por a gente ter pessoas, né, profissionais tão eticamente comprometidos, né, e que estão aqui conosco para dividir esse momento à tarde e amanhã também com algumas oficinas, né, que serão realizadas. A gente já vem há uns 2 anos, né, Neuza, nessa parceria, nessa troca, e que a cada momento vem, de fato, trazendo para nós grandes enriquecimentos. E assim que acabar a parte da Neuza, ela vai expor, também vocês podem perguntar no final, a gente vai ter que olhar um pouquinho essa questão do tempo, e após o lanche a gente volta a palestra, mas na verdade a gente vai fazer algumas reflexões sobre a prática pedagógica, puxando um pouco esse dia, no enfoque a partir do filme Central do Brasil, que será feito por mim aqui, né, por nós, né, como diz a Terezinha, né, a gente conversa sobre o assunto. Então, Neuza, a gente agradece muitíssimo a sua presença, né, e passa então a você a palavra. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde. Vou falar. Fique à vontade. Você ficar sentado, eu sou muito pequenininha. Bom, e antes de mais nada também eu quero agradecer aos coordenadores de pró-leitura a honra desse convite, também para o FJF. É muito importante essa parceria que a gente está inaugurando, né, porque eu acho que a gente, apesar de tão perto, a gente tem poucas parcerias, né? E o pró-leitura é uma das parcerias que está se inaugurando entre as 2 universidades, tá? E eu também, como sou aluna do SEAD, eu sou doutoranda daqui, então eu ensino em casa, tá? Bom, eu agradeço essa oportunidade especialmente, tá? Vocês estão falhando? Está falhando o microfone. Tá, obrigada. Eu estou sentindo. Então, já está ligado. Ok, vamos ver se Vamos ver se esse está melhor. Isso, está certo. Tá? Bom, eu agradeço a oportunidade, principalmente porque a oportunidade de falar com professores da Escola Pública de Belo Horizonte. Eu sempre gostei de falar com professores, de falar sobre professores. Eu tenho feito isso há mais de 2 décadas, quando em Minas comecei a atuar nos programas de formação de professores dentro e fora da universidade. Mas só recentemente, muito recentemente mesmo, iniciei um aprendizado maior, o de falar com professores. A duras penas tenho construído esse saber, o de estar ao lado do professor, dentro da escola, partilhando saberes, práticas, conquistas, conflitos e fracassos. E é dessa experiência, que para nós é uma experiência singular, que temos construído com pró-leitura, é dessa experiência que eu pretendo lhes falar hoje. Mas antes de falar dessa experiência, eu também preciso lhes falar dos outros lugares que eu ocupo como professora. Primeiro, durante 2 décadas, eu fui professora de 1º e 2º graus do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse período, eu já atuava como professora de didática de português e supervisionava os estágios da Faculdade de Educação. Depois dessas décadas, eu fui para a Faculdade de Educação, onde o que eu já fazia de fato, eu passei a fazer de Direito. Virei professora da Faculdade de Educação. E por que eu preciso lhes falar sobre isso? É porque, lecionando na Faculdade de Educação, eu durante todos esses anos, os conteúdos do ensino de língua portuguesa, eu venho recebendo os alunos de letras, especialmente os de letras e às vezes de pedagogia, exatamente no final da linha, tá? Quando, repletos de teoria, se defrontam com a necessidade de pensar a prática. Em minhas mãos, a universidade vem depositando uma tarefa
hercúlea e inócua, que é de transformar esses alunos de letras que estão no último período, no prazo de um semestre, em professores. Essa é a tarefa que me dão. Bom, como essa tarefa é hercúlea, e eu não tenho vocação para Hércules, tá? E é inócua, porque ninguém transforma alguém professor em um semestre. Depois de vários convites, eu acabei tentando um outro jogo. Me convidaram para ir para o curso de letras. Então eu aceitei. A partir desse ano, eu fui para o curso de letras. E que eu pensei, quem sabe, começando lá embaixo, eu disse para eles, eu vou se vocês me derem o primeiro período. Eu quero trabalhar no primeiro período. Então, agora eu começo uma nova caminhada no curso de letras, tentando instaurar uma reflexão sobre o trabalho do professor desde o início do curso. Vamos ver se por esse caminho eu consigo alguma coisa. Bom, desses lugares que eu estou falando com vocês, como professor de primeiro e segundo graus, como professor da Faculdade de Educação e agora como professor da Faculdade de Letras, é daí que emergem os paradigmas de pesquisa e ação com que eu me alinho. É deles, pois, que sairá o rumo dessa prosa sobre formação de professores. Eu vou começar essa prosa sobre formação de professores, falando com professores, cedendo a minha palavra, em princípio, vou ceder a minha palavra a uma criança, o Custódio, que é um menino que me acompanha há muitos anos. Agora ele não é mais menino, ele é um homem. O Custódio era um menino de 6ª série de uma escola pública da zona rural de Minas Gerais. Eu vou ceder a palavra para o Custódio, depois quero contrapor a palavra do Custódio às práticas dos programas de formação de professores. Tá? Então eu vou descer para usar o reto. Bom, o texto do Custódio está dando para vocês verem direitinho? Lá de trás está dando? Tá. Eu vou explicar para vocês o cenário de construção desse texto, as condições de produção dele, para que vocês entendam melhor a produção. Tá? A professora estava trabalhando com a gente, isso não era para leitura ainda, tá? Isso tem uma década. E ela propôs discutir com as crianças na 6ª série, na zona rural, o tema universo masculino e universo feminino. Tá? E ela usou diferentes materiais, diferentes textos. Um texto que ela usou foi um livro da Ruth Rocha chamado Faca Sem Ponta e Galinha Sem Pé, que discute exatamente a troca do papel masculino e feminino. Além disso, os alunos entrevistaram pessoas da sua comunidade, os alunos leram matérias de jornal, de revista. Nessa altura a gente tinha um outro projeto, que era o projeto de integração da universidade com o ensino do 3º grau com o ensino de 1º grau, outro programa do MEC. Tá? Bom, então a produção do Custódio está aí. Se eu fosse menino, o meu nome seria Lúcia. Eu seria uma menina muito trabalhadeira. Eu lavava a roupa, fazia o almoço, o jantar, lavar a casa, varrer terreiro, lavar vasilha, etc. E a coisa que eu não queria ser uma professora. As coisas meninas são mais fáceis que as dos meninos. As coisas dos meninos é trabalhar o dia inteiro no sol, plantando e capinando, bater pastos, coer arroz, feijão, milho, etc. Meninas são mais diferentes do que os meninos, porque elas não ficam na rua até tarde e também não ficam em casa sozinhas. Os meninos são bem mais diferentes que as meninas. Eles ficam na rua até tarde, ficar em casa sozinho, caçar tatu de noite, etc. Bom, a gente podia ficar só com a palavra do Custódio aqui hoje, e que já teria muito para nos dizer sobre sobre programas de formação de professores. Eu vou me deter um pouco nesse texto para a gente fazer uma reflexão e depois compreender teoricamente os processos, os modelos de formação.
tá? Então vamos pensar um pouquinho. É claro que eu tenho vários custódios lá. Eu tenho vários textos desses que eu acho lindíssimos. Mas eu escolhi o do custódio hoje por um motivo muito especial. Pelo segundo parágrafo. A coisa que eu não queria ser uma professora. Ele não diz simplesmente, eu não quero ser professora. A construção sintática, o enquadro sintático que ele dá, é de realce mesmo. A coisa que eu não queria ser é uma professora. Então, hoje, né, felizmente, o custódio não deve ser professora hoje. Né? O custódio hoje deve estar plantando, capinando, batendo pasto, correndo arroz e etc. E caçando tatu de noite, que é uma prerrogativa do universo feminino, que vocês aqui, a maioria feminina, nunca deve ter feito, né? Mesmo morando na roça. Bom, então vamos tentar pegar, primeiro, essa palavra do custódio. A coisa que eu não queria ser uma professora. Por que eu não quero ser professora? Não tem quadro aqui, né? Eu sou professora demais, eu esqueci de pedir um quadro. Tá, tudo bem, não tem problema não. Bom, então eu pensei num quadro, porque eu só sei falar escrevendo, mas como eu não tenho, eu vou tentar fazer as tá, vou escrever, vocês escrevem aí, tá? Bom, vamos considerar o seguinte, vamos ver o texto. O custódio, ele constrói seu texto a partir de dois modelos culturais básicos, tá? O modelo cultural do universo feminino e do universo feminino. Observe que ele constrói o seu texto a partir do modelo cultural da sua comunidade. Apesar da professora ter usado modelos culturais diferentes, no sentido de tentar uma ruptura, tá? Porque a professora tentava uma discussão de modelos culturais, trazendo a Ruth Rocha, trazendo jornais e revistas. Mas vocês estão observando que prevalece claramente o modelo cultural do seu grupo social. Tá? Quando a professora me entregou esse trabalho, ela falou assim comigo, olha, acho que eles não aprenderam nada, veja o que aconteceu. Não tem nada aqui do que eu discuti com eles, não tem nada da Ruth Rocha, não tem nada, eles continuam machistas. Eu falei, porque cultura não é vienice. Cultura não se coloca, não se raspa. Mas ele aprendeu muito mais do que você pensa. Ele aprendeu que a escrita é uma forma de construção de identidade. Ele não teve medo, espantosamente, ele não deixou que o modelo vindo de fora abafasse o modelo cultural do seu grupo, que é muito mais forte que aquele que ele acredita, mesmo tendo lido Ruth Rocha. Então, vocês observem. Nesse universo da zona rural, o que nós temos? Temos o universo feminino, que em termos de profissão, tem duas opções. Quais são? Pode ser dona de casa ou professora. Tá. Entre a dureza de uma e outra, o custódio prefere ser dona de casa. Tá. Então, nesse universo, mulheres têm duas opções profissionais. Homens têm uma. Qual é? Pegar no pesado, ser lavrador. Tá. Então, veja, o universo cultural dele está aí. É por aí que ele vai construir as hipóteses, porque vocês vejam que nós temos um texto argumentativo aqui, construído a partir de duas hipóteses básicas. Tá? Quais são as hipóteses que ele constrói a partir desses dois universos? Observe aqui. As coisas de meninas são mais fáceis do que as dos meninos. Essa é a primeira hipótese e a tese dele. Esse ser mais fácil aqui remete ao universo do trabalho. Vocês observem aqui. Aqui você tem a hipótese. As coisas de meninas são mais fáceis do que as meninas. Então a primeira hipótese é do universo do trabalho. O trabalho da mulher é mais leve, a evidência empírica está aqui. Ó. Segundo parágrafo. Coisa de mulher, lavar, lavar, passar, cozinhar, isso é mais leve. E a evidência de que o universo masculino é mais pesado, está aqui. Tá? Então, está aqui, você tem a primeira hipótese e a comprovação das hipóteses. Você vê
que a estrutura do texto dele, ela é construída de maneira reiterada. Ou seja, ele apresenta hipóteses e evidências e depois ele repete o mesmo procedimento no último parágrafo. Meninas são mais deferentes que os meninos. E olha aqui, os meninos são bem mais deferentes que as meninas. Agora, de qual universo você está falando? Primeiro foi o universo do trabalho. E agora? O jeito de viver. No universo social, né? Das relações sociais, das relações entre homens e mulheres. Então, meninas são mais deferentes. E meninos são bem mais deferentes. Como ele não tem recursos léxicos, sintáticos, ele, quer dizer, tem seus recursos restritos, então ele usa mais deferente, bem mais deferente. O que quer dizer? Que no universo social a diferença é maior ainda. Por quê? Aí vejam como é que é interessante. Ele faz a contraposição dos dois universos. Menina não fica na rua até tarde. Também não fica em casa sozinho. Veja, o universo da mulher é o universo da negação. Não fica, tá? É uma relação de contraposição e de negação. O homem tem, a mulher não tem. Tá? Agora, homens são bem mais diferentes. Veja, contrapõe as mesmas questões. Ela não fica na rua e ele fica. Ela não fica em casa sozinho e ele fica. Agora, caçar tatu de noite não tem contraposição. Porque a mulher não pode fazer isso. O universo do homem se amplia e o etc. então é só para o homem. Então veja, a professora discutiu Ruth Rocha, a professora leu o jornal, a professora leu a revista, a professora se sentiu absolutamente frustrada, porque o Custódio revelou no seu texto um universo totalmente fechado dentro dos valores machistas, que são os valores que constituem o seu grupo. Mas o Custódio falou do seu grupo social. Ele usou a palavra, ele usou o texto para falar do seu universo. Então, isso é que é substancial. Mas o Custódio diz que não quer ser professor. E por que eu estou fazendo esse parêntese para fazer essa pequena viagem por esse texto? Porque eu acho que ele primeiro não quer ser professor, porque talvez seja menos difícil ser dona de casa. Agora, professora talvez seja esse etc. que ele não suporta, tá? No universo feminino. E mais ainda, talvez também o não querer ser professora venha de uma experiência dolorosa com a escola, venha de uma experiência não muito boa, porque o Custódio chegou na 6ª série com essa condição de escrita. Então, talvez o não querer venha daí, tá? Vamos pensar por quê, né? Essa pode ser a resposta. O só de não querer ser professora decorra também da frustração com a escola, com a professora, com a sua experiência como aluna. Porque diante de um texto desse, normalmente a gente pouco para enxergar, né, todo esse universo cultural do qual a gente acabou de falar. O que paira imediatamente, o vício nosso, é marcarmos erros de ortografia, de concordância, de regência. A substância, o conteúdo do texto passa despercebido. Então, normalmente o professor, nesses casos, tem uma conduta. Eu costumo chamar o seguinte: a terapia de costas ou a terapia de overdose. A terapia de costas é aquela seguinte: o Custódio está escrevendo desse jeito, mas o programa da 6ª série não é esse. O programa da 6ª série é substantivo, adjetivo, numeral, pronome. Então, eu costumo dizer que se é terapia de costas, eu converso com os meus alunos da Faculdade de Educação no seguinte sentido: é como se o médico ele prescrevesse o seguinte, ele determinasse: esse mês, primeiro bimestre, eu vou receitar antibiótico. No segundo, anticoncepcional. Chegue quem chegar na minha frente. Então, no primeiro semestre substantivo, no primeiro
artigo, no outro coletivo, no outro plural. Não importa quem chega. Tá? Não importa que eu estou na sexta série, a sexta série está prescrito antibiótico no primeiro bimestre. E eu vou aplicar antibiótico. Tá? Então, o custódio chegou, leva anticoncepcional. Essa é a terapia de costas. Porque eu tenho que ensinar a gramática que está no meu programa. De quinta a oitava série isso é muito mais grave, mas de primeira a quarta também, vem os coletivos, os artigos, o plural, os diminutivos, a lista de adjetivos pátrios, etc, etc. O custódio está escrevendo desse jeito. E a segunda é a terapia da overdose, que os professores costumam dizer assim, olha o texto e fala assim, tem errando muita ortografia, ou então tem errando muita acentuação. Na semana seguinte, dá todas as regras de acentuação. É a overdose. Mata. No dia seguinte ele está vomitando acento para todo lado. Tá? Põe acento, não tinha, tira onde né? Porque não foi feito diagnóstico. É como se a metáfora médica, embora nós não estejamos falando de doença, estejamos falando de língua, mas a metáfora médica é providencial nesses casos. É como se a gente chegasse no médico e ele falasse, se eu dissesse para ele, estou com dor de cabeça. Ele falou, vou te dar todos os remédios para dor de cabeça, um deles vai acertar. Mais ou menos é o que a gente faz quando a gente dá todas as regras de concordância, todas as regras de acentuação, todas as regras para os alunos, todas de uma vez só, para acertar no erro, porque não foi feito diagnóstico. Bom, muito bem. O custódio pode ter sido vítima de uma dessas terapias. Ou pode ter sido vítima de outro tipo de terapia mais moderna, que é a da criatividade. Ou seja, custódio entrega esse texto e a gente escreve assim para ele do lado, legal, bacana, joia, lindo. Tá bom. Volto com aquilo para casa, está tudo jóia, está tudo lindo, está tudo bacana. E costumo dizer, voa, crie, pode criar, escrevam, sintam-se à vontade, escreva, use a imaginação. Só voa quem tem asa. Eu não posso mandar o custódio voar se lhe falta asa. E eu estou falando de instrumentalização de língua, de cultura escrita, de universo de leitura, de convívio com a palavra escrita. Não se pode voar se não se tem asa. Por quê? Só subverte quem conhece. Uma vez uma aluna minha do magistério me perguntou o seguinte, por que eu não posso colocar o pronome onde eu quero, os verbos onde eu quero, a ortografia do jeito que eu quero, se você está mandando a gente ler Guimarães Rosa, ele faz o que ele quer? Eu falei, exatamente, porque para subverter você precisa conhecer. O Guimarães Rosa altera a linguagem, destrói, arrebenta os substantivos, os verbos, inventa palavras, tira acento, faz o que quer com que ele conhece, não por desconhecimento. Ele tem opção de fazer a língua segundo os cânones e tem a opção de subvertê-la. Os nossos alunos, que a gente manda voar em nome da criatividade, não têm essa opção. Porque falta a eles condição de subversão do que eu não conheço. Quando a gente se depara com um pintor como Picasso, como Miró, aí a gente olha para aquilo, tem gente que olha para aquilo, então o menino faz isso. Às vezes até meninos fazem coisas parecidas com os trabalhos do Miró. Mas o Miró chegou àquilo por um profundo conhecimento da linguagem pictórica. E não como a criança que só desenha daquele jeito. Só pode alcançar aquilo. Tá? Porque ainda não tem outras opções de linguagem. Bom, por que eu estou fazendo esse parênteses e refletindo sobre isso? Porque se eu aplico a terapia da overdose, a terapia de gosto, a terapia de criatividade, o custódio está da mesma forma abandonado à sua própria sorte. Do mesmo jeito ele está abandonado à sua própria sorte. Ele vai ter que ir em frente sozinho. Ele vai ter que superar dificuldades reais sozinho.
muito pouco de ajuda sistemática a gente tem construído para ele. Bom, muito bem. Se o custódio, onde que eu quero chegar com isso? Se o custódio passa pelo primeiro grau, o segundo grau, com esse tipo de tratamento, com esse tipo de condição de trabalho, o que que acontece então? Vamos chegar aos programas de formação de professores. Quanto tempo você convidado? Mais uns 20 minutos? Né? Tá. Bom, então vamos pensar agora isso, né? O custódio vai em frente, tá? Vai passando, vai escalando, vai em frente. E o que que acontece, o que vem acontecendo? O que eu, como professor de terceiro grau na Faculdade de Educação, com o que que eu tenho me deparado? Com os custódios na universidade. Com os custódios que passaram pelo ensino de primeiro grau, segundo grau, magistério ou segundo grau acadêmico, e chegam à universidade. Chegam os custódios, eu pergunto mais custódias, né? Chegam à universidade sem superar as dificuldades básicas do domínio da escrita, com condições, com um grau de letramento muito precário. E os custódios que chegam à universidade querem ser professores. E vão ser professores. Eu só quero, eles vão ser professores. Porque como na universidade não tem uma sala F, né, igual na escola pública, para colocá-los, onde eles viveriam felizes por muito, ou infelizes por muitos anos, depois de algum tempo, né, a coordenação do curso começa a apertar. Essa pessoa já está aqui há 9 períodos, já está 10 períodos, eu vou jubilar. Aí chega o aluno, pelo amor de Deus, eu vou ser jubilado. E aí, quando a gente vê, a gente está soltando para o mercado de trabalho alguém, né, que com diploma de legitimamente inapto para o magistério. Legitimamente inapto para o magistério. Então, a trajetória é essa. Mas então, como é por onde nós vamos discutir formação de professores? De quem que é a culpa? Ou de quem é a responsabilidade? Por muito tempo eu fiquei nesse jogo de empurra também. Não, é porque a universidade diz, não, porque os alunos chegam despreparados, como é que a gente vai transformá-los em professores? Até que eu escutei a seguinte frase. Uma frase que eu escutei do Luiz Antônio Cunha, que é o professor do Rio. É uma frase que o perturbou durante muito tempo, e quando ele falou, ela me perturbou do mesmo jeito. A arquitetura da educação começa pelo telhado. Então, a arquitetura da educação começa pelo telhado. Então, bom, eu entendi que o telhado são os programas de formação de professores. Eu interpretei o telhado, essa metáfora, para mim teve uma tradução. A arquitetura da educação tem que começar pelos programas de formação de professores. Não adianta nós ficarmos pensando de quem é a responsabilidade. Eu estou chamando a responsabilidade aos programas de formação de professores. Do magistério, do curso normal, da universidade, para assumir de que esse princípio de que a arquitetura tem que começar por um lado. E vamos começar pelo telhado. Tá? Bom, por que tem que começar por aí? Porque a história não termina aí não. Vocês vejam, vamos acompanhar o custódio. Saiu da primeira à quarta, passou para a quinta, oitava, foi para o segundo grau, chega na universidade, não pode ser jubilado. O MEC não quer que a gente reprove também, não é só vocês não, nós também não podemos reprovar não. O MEC quer que a gente apresente muitos alunos, tudo isso. Aí ele sai. E aí quando ele sai, tudo recomeça. Aí a Secretaria de Educação convoca a gente
gente. Porque vocês pensam que as metáforas não dizem nada, é só a gente recuperar o sentido delas. O domínio fonte da metáfora de reciclagem. Tá? Então, essa é uma metáfora terrível. Hoje capacita-se, professor. Mas muda-se a linguagem, muda-se a metáfora, muda-se o verbo. Mas o que vem acontecendo? As universidades são chamadas a capacitarem, tá, os professores que ela não deu conta de formar direito. E aí, é um ciclo, né, que a gente não sabe onde que se rompe. Porque o que os professores universitários fazem com esses cursinhos de treinamento? Repetem nesses cursinhos os mesmos modelos de formação de professores que praticaram dentro da escola normal, dentro da faculdade de educação. E aí, eles tentam, não sabem nada, então vão dar um mini curso de letras para eles. Não sabem nada, vão dar um mini curso de geografia, um mini curso de matemática, um mini curso disso. E continua no processo. Tá? Então, alguma coisa tem que fazer isso parar. Nós temos que começar a pensar, tem um erro nessa história, tem alguma coisa que não está funcionando. Porque sai da universidade, entra no mercado, a universidade torna a fazer e faz do mesmo jeito que fazia, com os mesmos erros. Eu não estou dizendo que não se deva, não seja responsabilidade das secretarias fazer formação continuada, não me entendam mal, tá? A formação continuada é um compromisso de todo empregador, não só público, como privado. Vocês têm visto cada vez mais as empresas investem na formação dos seus profissionais. Tá? Isso é um compromisso do empregador, se ele quiser qualidade de trabalho. Eu estou dizendo que nós precisamos repensar como que vai se fazer essa formação continuada. Se ela vai repetir os mesmos erros da formação inicial. Eu chamo de formação inicial a formação da graduação. Tá. Então, aí é que, né, vamos pensar, teoricamente agora um pouquinho, de que modelo de formação eu estou falando. Tá? Qual é o nó da questão? Onde estaria o erro nesse modelo de formação de professor que está implantado nas escolas normais, está implantado na universidade, na formação inicial e também na maioria das formações continuadas? E que nós, no ProLeitura, temos tentado romper com isso. Tá? Uma luta brava, como eu falei com vocês. Mas estamos tentando romper com o modelo de formação de professores prevalente até hoje na universidade. Deixa eu pegar uma transparência. Tá. Bom, o modelo de formação de professores que é prevalente nos cursos, todos os cursos de formação de professores que eu conheço, é esse, o que a gente chama o modelo da racionalidade técnica. Tá? O que consiste esse modelo? Observem lá, né, os círculos que eu fiz. Esse modelo de formação, ele tem 3 componentes básicos, tá? Existe um componente teórico nesse modelo, que é o das ciências básicas. Um componente aplicado, que é o das ciências aplicadas. E um componente da prática. Tá? Esse modelo da racionalidade técnica, observe que eu coloquei lá, a relação que existe entre esses componentes é uma relação de linearidade. O que significa? Relação temporal mesmo. Primeiro vem o componente mais importante, o componente das ciências básicas. Então, quando a gente entra num curso, o que a gente estuda, né? Vou dar um exemplo meu, que eu sou formada em letras, fica mais fácil para mim. Eu estudo linguística, literatura, língua portuguesa. Tá? Eu estudo primeiro esse componente, tá? É o componente das ciências básicas. Bom,
mesmo, eu estou falando cronologicamente mesmo, porque primeiro vem esse. Depois vem o componente das ciências aplicadas. Então a gente passa para a Faculdade de Educação, na letras a gente estuda um pouco de chamada linguística aplicada, ao ensino de língua materna, ao ensino de L2, língua estrangeira. Tá? Na Faculdade de Educação a gente começa a discutir metodologias que são ciências aplicadas, formas de ação, tecnologias da educação. Tá? Estou usando aqui tecnologia no sentido de métodos, recursos técnicos que dispomos para a prática. E o componente último, e por último mesmo, no tempo, entra a prática, que é entendida como estágio. Vocês observam que eu fiz os círculos maiores e cada vez vão diminuindo. Por quê? Isso representa não só a linearidade, mas a hierarquia que existe entre eles. Há uma subordinação hierárquica, ou seja, quem tem mais prestígio na universidade é quem leciona o conteúdo da ciência básica. Quem tem menos prestígio é quem atua lá na ponta da prática. E essa discussão vai mais fundo, porque é a discussão que está enraizada numa perspectiva nossa de epistemológica de mundo mesmo. Ou seja, quem pensa e quem faz estão separados. E não há como juntá-los. Por isso que os alunos, quando vão para a Faculdade de Educação, já vão torcendo o nariz, que vão encontrar com gente hierarquicamente inferior, a gente que está do lado de lá, tá? Que normalmente na minha universidade tem uma distância física, para atravessar, atravessar de um lado para outro, implica descer na hierarquia. Das ciências básicas para ciências aplicadas. Profissionais de ciências aplicadas já são menos importantes do que profissionais de ciências básicas. Eu, por exemplo, sempre lidei com a linguística aplicada, já escutei muitas vezes, no princípio eu ficava um pouco assim, linguista que não deu certo faz linguística aplicada. Tá? Eram os linguistas que não deram certo. Os linguistas maiores pensavam que a sua ciência básica era mais importante que a ciência aplicada. E, por sua vez, os que constroem as ciências aplicadas acham que têm domínio da prática, tem todo o domínio da prática. Então, o que a gente faz? Olha como é que é. Quando vocês começam a lidar com os componentes da ciências aplicadas, nós começamos a discutir como é que a gente vai dar uma aula de matemática, como é que a gente vai dar uma aula de português, como é que a gente corrige uma redação, qual a melhor maneira de ensinar gramática, quais são as tecnologias, o que vem com a ciência que possa melhorar, possa nos dar condições de refletir melhor sobre isso, sobre o ensino, sobre as questões metodológicas do ensino. Bom, na formação dos professores, o que acontece? Ele passa pela faculdade, passa pelas ciências básicas, passa pela ciência aplicada, e ao discutir em sala com o professor de didática, como é que ele deve dar aula de português, de matemática, de geografia, o que a gente está acreditando? Que esse modelo tecnológico vai refletir direto numa prática de qualidade. E aí é o que não acontece. Por que esse modelo se chama racionalidade técnica? Porque reduz a racionalidade prática à racionalidade técnica. Ou seja, acredita-se que o pensamento prático é um pensamento técnico. Que, portanto, se você tiver meios tecnológicos, você vai chegar na prática e vai dominá-la. E aí começa o grande nó desse modelo. Por quê? Há uma subordinação da prática aos componentes de base e tecnológicos. E a prática é reduzida à tecnologia. Só que a prática não é só isso, ela é também isso. Mas a prática, acima de tudo, é singularidade,
é problema, é divergência, é dificuldade, é enfrentamento. A prática é singular. A compreensão disso é que nos leva, que tem levado as teorias que vêm sendo construídas sobre formação de professores, porque hoje nós temos uma grande discussão teórica em vários países sobre formação de professores. Então, a proposta é uma mudança de perspectiva epistemológica, ou seja, de maneira de conceber o conhecimento nessa área, tá? Então, se o modelo anterior que vigorava, a perspectiva, a racionalidade instrumental ou técnica é a mesma coisa, tá? O que vigorava, o que vem vigorando é o princípio da racionalidade instrumental, ou seja, você faz a didática e com o material, com tudo que eu te ensinei, que eu li em todos os textos mais modernos, sobre prática, sobre metodologia, você vai dar conta dos seus alunos em sala de aula. Tá? Com a tecnologia que eu te dou, você, com todos esses modelos previamente estabelecidos, você vai conseguir dar conta da prática. Bom, qual é a premissa desse princípio epistemológico? Aprender primeiro, praticar depois. É assim que é concebido o currículo, a rede curricular nos processos de formação de professores. Aprender primeiro, praticar depois. A prática entendida, então, como aplicação da ciência e da tecnologia. Ela não tem, em si ela não existe, ela é apenas uma aplicação da ciência e da tecnologia. Tá? A mudança vem pelo princípio da racionalidade prática e não técnica. Ou seja, o pensamento prático não se ensina, mas se aprende. Aprende-se refletindo na ação e sobre a ação. A prática vista não como aplicação, mas como investigação. Eu vou dar um exemplo para você de uma experiência amarga que nós tivemos no início do Proleitura, tá? Quando nós começamos o Proleitura, acho que 95 que nós começamos na Universidade Federal de Juiz de Fora, acho que foi. Eu não tinha ainda uma reflexão mais teórica sobre formação de professores, tá? Eu tinha uma grande experiência de formar professores, mas ainda não existia, inclusive, uma bibliografia consistente sobre essa questão. Então nós começamos com a melhor das intenções, fomos à escola, conversamos com os professores e acertamos com eles que a gente ia dar cursos e oficinas para eles. Porque o que eles... Né? E começamos então, os cursos eram a parte teórica, né? E as oficinas eram a parte prática. Hoje eu sei que ela é a parte tecnológica, né? Do ponto de vista que eu trabalhei. Tá? Ou seja, a gente ia para as oficinas, como a equipe nossa de formadores, uma equipe que tem muita gente que trabalha na escola de primeiro e segundo grau da universidade, nós tínhamos uma experiência de sucesso na prática de leitura, nós tínhamos uma experiência de sucesso no ensino da escrita e da leitura. Tá? Então, o que a gente fazia? Com essa experiência de sucesso, a gente levava para as oficinas os trabalhos que a gente vinha desenvolvendo e que tinha tido sucesso. Então, a gente levava leituras, diferentes tipos de leitura, diferentes formas de lidar com textos, diferentes gêneros, e a gente achava, tinha absoluta convicção de que a gente estava trabalhando com a prática. A primeira avaliação que a gente fez, né, Constância sabe disso, que ela nos acompanha, os professores, principalmente primeira, quarta série, escreveram: está faltando prática, tem muita teoria. Está faltando prática. Vocês da universidade, vocês não sabem nada do que acontece dentro da sala de primeira, quarta série. Está faltando prática. E nós nos descabelamos, porque a gente acreditava que até então tudo que a gente estava fazendo era prática. Porque a gente levava a redação e mostrava como é que era um jeito interessante de dar a redação, de corrigir
posts de redação, levava jornal, mostrava jeitos interessantes de trabalhar com jornal. Mas levava... Então isso não é prático. E eles nos respondiam que teoria. Que a gente só dava teoria, está faltando prática. Eles chegaram, então, nos propôs, sabe o quê? Que a gente trocasse lugar com eles, que a gente fosse para a sala de aula, dar aula para eles assistirem como é que a gente sairia. Né? Aí é o desafio da troca de papéis. Né? Porque ele é o desafio que a gente compreendeu. Quem sabe explicar, sabe fazer? E a gente perguntava para eles, né? A gente estava perguntando para eles, não diretamente, quem sabe fazer, sabe explicar? E eles nos deram o troco. Quem sabe explicar, sabe fazer? Então, eles sabiam fazer e não sabem explicar. E eles estavam dizendo, você sabe explicar, mas não sabe fazer. Tá? Então, estabeleceu-se um embate entre a teoria e a prática, que é o centro de todo o processo. Tá? Porque nós estamos trabalhando com o modelo da racionalidade técnica. O que nós compreendemos a duras penas depois desse embate com os professores? Na realidade, aquilo era a minha prática, a prática dos formadores. Eu estava explicando o que eu fazia, porque eu já tinha tido um processo de reflexão, de análise, de convívio com ciências teóricas e aplicadas, capaz de me instrumentalizar para eu explicar a minha prática. Então, o que eu fazia naquelas oficinas? Eu explicava para eles a minha prática. Mas a minha prática, o que era para eles? Teoria. Por quê? Não. Aí voltamos aqui. O pensamento prático não se ensina. Porque a minha prática já é uma explicação. Já a minha reflexão sobre a prática não é a prática do outro. Isso não há transferência. Então isso, gente, que parece hoje tão óbvio, foi para mim um aprendizado muito penoso. Porque isso implica uma virada epistemológica. Mudança de paradigma. Porque se você compreendia que a prática era a ponta lá, o finalzinho, para a qual você não dava nenhuma atenção, você tem que passar a compreender a prática como nuclear no processo de formação do professor e não como periférica. Ela é a fonte de tudo. Ela que vai nortear o eixo dos currículos. É através do processo reflexivo sobre a prática, na ação, ou seja, enquanto eu estou dando aula, eu tenho que aprender a pensar sobre o meu processo de trabalho. Eu tenho que parar, eu tenho que refletir sobre o que está me acontecendo. Eu tenho que parar para olhar os alunos, o que aconteceu de especial naquele dia. Os alunos, o que eu estou fazendo ali dentro. Eu tenho que parar para pensar sobre isso. Então eu tenho que refletir na ação. Naquele processo eu tenho que estar atenta para refletir sobre isso. E depois eu tenho que refletir sobre a ação. Depois que acabou, eu tenho que parar para pensar por que eu fiz daquele jeito. Por que eu ando fazendo. A prática passa a ser o eixo, o núcleo do processo. Tá? Então, o que nós vou mostrar para vocês aqui? Se você muda a perspectiva epistemológica, a maneira de conceber um programa de formação de professores, você tem que mudar a metodologia. Obrigada. Então, no ProLeitura, nós começamos primeiro com cursos, com oficinas, em que a gente transmitia teorias e tecnologias a serem reproduzidas na prática. Tá? Esse foi o primeiro momento nosso em que a gente estava ancorado numa racionalidade técnica. A partir do momento que a gente compreendeu que a prática tinha que ser o eixo de todo o processo realmente, nós mudamos a metodologia. Porque se você não muda a metodologia, você vai replicar as velhas fórmulas. Então nós passamos a fazer as oficinas aqui, tá? Se transformaram em sessões reflexivas. Nós traduzimos, passamos baseados num modelo da prática reflexiva de Schoen, que é um teórico básico, um americano, e Gomes, que é um espanhol, Nova, que é o português. E o pessoal, a gente nesse momento tinha uma interlocução com a PUC de São Paulo também, que estava fazendo uma reflexão sobre esse processo. Nós começamos então
a tentar transformar as oficinas em momentos de reflexão da prática. E, para isso, a gente seguia uma metodologia séria posta por um teórico chamado Smith. A metodologia desse processo reflexivo consiste no seguinte: as sessões, elas têm objetivos claros, os professores, é discutido com os professores a metodologia que está sendo usada, tudo isso que estou discutindo com vocês é discutido com o grupo em formação, tá? Tanto formadores como os professores têm consciência plena. Nós, durante o processo de proleitura, nós refletimos sobre o nosso fracasso. Isso foi muito bom, porque também os professores se encorajaram a também falar dos fracassos deles, tá? No momento que a gente mostrou para eles que a gente ia mudar, porque nós estávamos no caminho que não ia dar certo, tá? Então, nós passamos a trabalhar da seguinte maneira. As oficinas são orientadas dentro de uma estratégia metodológica mesmo, que é descrever, informar, confrontar e transformar. São passos que a gente usa no trabalho. Descrever é o primeiro momento, ou seja, quando a gente chega na escola, vai começar um trabalho com os professores, é preciso fazer o primeiro passo é discutir com ele essa perspectiva. Tá? O que é prática? Porque o tempo todo, o que eles cobram da gente também? Eles dizem, você não sabe, você sabe explicar, mas não sabe fazer. E a gente cobra deles, você sabe fazer, não sabe explicar. Mas eles também acham que eu posso ensinar a prática para eles. Eles também acreditam que a prática é apenas uma reprodução de tecnologias. Eles também não sabem que a prática é singular. Que a prática é tecnologia, é ciência, mas é, sobretudo, identidade de quem pratica. Quem vai transformar ciência e tecnologia em prática é cada sujeito da sua prática. E como? Refletindo sobre o seu trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho. Então, isso tudo foi discutido com eles para que eles entendessem onde que a gente estava, por que a gente ia pedir que eles falassem sobre o seu trabalho. Por que a gente estava pedindo que eles fizessem um diário de campo? Ou seja, que em sala, todo dia anotassem o que tinha acontecido de bom, de ruim. O aluno que chamou atenção, o trabalho que incomodou, aquilo que deu certo, que não deu certo. Para no encontro da semana a gente ter por onde começar, por onde puxar. Então, descrever significa o seguinte: o professor vai falar sobre o seu trabalho. Refletindo diariamente sobre o seu trabalho, ele vai sentar com os formadores, com os seus colegas, para falar o que está acontecendo. Tá? Nesse momento, porque isso aqui não implica uma linearidade, porque nos quer dizer que primeiro tem que descrever e depois informar, pode acontecer simultaneamente. O que é informar? Informar, o professor vai dizer o que eu faço no primeiro momento. E aí começa, mas por que você faz assim? Informar é tentar desvendar os conhecimentos, né? As teorias ocultas no seu fazer. É começar a tentar fazer e explicar o que faz. É o início do processo reflexivo mesmo. Que você faz e tem que tentar explicar por que faz o que faz. Tá? Não pode cobrar só dos formadores que expliquem o que se faz. Eu tenho que começar a entender de onde vêm os modelos de trabalho que eu tenho. Onde que eu tirei isso? Por que eu ensino desse jeito? Foi do meu didático? Foi da faculdade? Foi do meu colega? Foi do caderno amarelo que me emprestaram? Foi de tudo que eu li? Onde? Como é que nasceu? Como é que vem essa minha forma de ensinar? Que princípios, que teorias, que paradigmas estão por trás desse meu trabalho? Que crenças estão por trás disso? Então, informar é isso. Compreender, começar a entender. Na medida que você fala sobre o que você faz e por que você faz, o que vai começar a acontecer? Confronto. Tá? Por quê? Se você tem modelos, colegas podem ter outros. Se você tem crenças, colegas podem ter outros. E os formadores estão lá para quê?
para trazer nesse momento a contribuição de novos modelos e novas teorias, novas possibilidades. Você faz, explica como faz e confronta com outras formas de fazer, que podem ser formas do seu colega e podem vir da tecnologia e devem vir da tecnologia e da ciência. Porque quando a gente preconiza, quando a gente fala da prática, a gente não está falando do empirismo absoluto. Ou seja, a prática é só o fazer. O fazer não se... A prática, no sentido que eu estou colocando, é praxis, ou seja, não há como construir uma prática se você não se torna sujeito dela. E você só se torna sujeito quando você reflete sobre ela, reflete com o seu próprio saber e com o saber que você vai construindo no confronto com outros saberes. Então, eu não estou, né, porque muita gente entende quando se discute a prática reflexiva, que é esse modelo de formação, que a universidade então vai deixar de lado a teoria. Não é isso. É a que serve a teoria. A teoria, por nada, não serve a nada. Qual o espaço da teoria, qual a relação da teoria com a prática? Então é preciso que a gente não vai construir um processo reflexivo sobre a prática em cima do eu acho. Eu acho que é assim, agora eu vou achar que é assado. Tem um momento confronto com a teoria, com a ciência, com a tecnologia que foi construída, com a herança cultural da área. E esse confronto é para quê? Né? Eu faço de um jeito, começo a explicar por que eu faço desse jeito. Existem outras formas de fazer? Eu posso me transformar? Então, entra o momento de você. Então, aí você começa com esse processo reflexivo. Isso não é depois, isso é durante. Esse processo de reflexão já vai levando o professor a prestar mais atenção no seu cotidiano, a se interessar mais por algumas reflexões, a trazer problemas para o grupo. E aí são eleitos temas, assuntos que precisam ser discutidos, tá? E a teoria vai ajudar a subsidiar essa discussão. Não é só uma discussão sem o apoio da ciência, tá? Bom, então, nesse sentido, como é que nós temos tentado o trabalho? De algumas formas semelhantes ao da UFMG, nós temos trabalhado com grupos interdisciplinares. Nós trabalhamos professores de todas as áreas juntos. Né? Professor de matemática, de geografia, de português, de história, professor de quarta série, com de sexta série, professor de... E também os formadores são de todas as áreas. Tem professor da universidade, que é de inglês, que é de português, que é de matemática, de geografia. Nós temos uma equipe de 18 professores de áreas distintas. Tá? Então, os grupos são interdisciplinares nesse sentido, de que nós temos um trabalho de todas as áreas tentando ali fazer a leitura como conteúdo transversal. Ou seja, o professor de matemática não vai para o grupo para discutir ensino de matemática. Ele vai para o grupo para discutir leitura. Professor de física, de geografia, de história, ele vai para o grupo para discutir leitura. Como é que o processo da leitura na matemática. Então vai para o grupo textos de matemática são discutidos com o professor de português, geografia e história, textos de inglês são discutidos com o professor de português, de física, textos de história. Então esse trabalho é feito dessa maneira, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que o meu tempo está esgotando. Nesse sentido, a gente vem avançando e é uma questão com a qual eu tenho muito carinho no momento, que eu considero que pode ser um grande avanço do ProLeitura, porque há escolas em que a gente está trabalhando há muito tempo. A escola que a gente está há 2 anos e meio, nunca chega a 3, porque é o seguinte, o semestre começa quando as verbas chegam, né? E as verbas chegam quase no segundo semestre, então tem essas coisas lá. É um pouco diferente de gestão financeira nossa lá daqui, tá? Então, não pode começar antes. Mas, enfim, há escolas que a gente vem há algum tempo trabalhando. E nessas escolas, o que aconteceu? Grupos de professores foram avançando, foram construindo uma autonomia muito grande no seu trabalho e de liderança. E agora está na hora de a gente ir embora. E desde o final do ano, eles já sabiam que a gente ia se afastar. E eles, mas como é que nós vamos ficar? Nós temos medo de vocês irem embora, isso morra. Eles já têm grupos de estudo, eles organizam seminários, eles organizam, não a gente, tá?
E eles fazem relatos, seus relatos de experiência, estão vivendo um processo muito interessante esse grupo dessa escola. Bom, o que a gente então começou a dar a bola para não deixar que eles perdessem a esperança de continuidade. Então, nós propusemos ao Estado agora, propusemos a eles e discutimos com eles e agora propusemos ao Estado uma rede de formação de professores constituída a partir desse grupo. O que seria essa rede? Esse grupo começaria a desencadear o que o Proleitura vinha fazendo. Tá? Eles começariam, é uma rede que nós estamos buscando subsídio do Estado, que ela seria gerenciada pelos próprios professores. Então, eles constituiriam grupos de estudo, seminários, formas de debate, mas gerenciados por eles e incubados pela universidade. Incubação é um princípio que a universidade usa hoje, né? Quando uma universidade pega uma empresa, pega uma associação civil e incuba, quer dizer, põe aquilo na incubadeira um tempo, quer dizer, protege aquilo durante algum tempo até que aquela empresa ganhe perna. Então, na nossa universidade, a gente tem uma experiência muito interessante de incubação de empresas, de microempresas. Tá? No setor de tecnologia, isso já é mais avançado. Incuba-se a empresa, ou seja, protege-se a empresa, ela recebe assessoria, o endosso da universidade durante um tempo, até que ela tenha pernas para sozinha caminhar. Então, a gente propôs uma rede de formação de professores incubada pela universidade. A reitoria propôs que daria um apoio, uma contraparte, se o Estado também estivesse disposto a bancar isso. Mas o que significa? Que o Estado vai subsidiar, mas não vai ser tutor, no sentido que o Estado costuma ser. Ou seja, não caberá ao Estado dizer quais os temas que serão discutidos, cabe ao grupo de professores. Cabe à rede de professores, que é uma rede. Qual a ideia dessa rede? Se você tem uma rede de professores que é sindical, os direitos trabalhistas, é isso que a gente tem. A ideia nossa é criar, a partir do Proleitura, uma rede agora voltada para a formação. O professor assumindo-se como profissional, desencadeando, tendo interesse na sua própria formação, construindo a sua autonomia a partir disso. Então, essa rede está na Secretaria de Educação, sendo pensada, se vai ter dinheiro, se não vai, né? Não sei, não temos resposta ainda. Outro processo de trabalho que nos acompanha nisso é a pesquisa da universidade, que tem sido muito profícua nesse sentido. Nós gravamos todas essas reuniões reflexivas e, para isso, há algo que a gente chama de um contrato ético. É discutido com o professor se ele permite, se ele aceita, se pode gravar, é discutido qual a finalidade dessas gravações. E essas gravações nós temos usado para a base de trabalhos científicos sobre formação de professor. Tá? Então, daí tem nascido teses, dissertações, trabalhos acadêmicos que estão nos permitindo refletir melhor sobre a formação de professores. E na universidade, acabou, né? Já vou fechar. Com isso, a reitoria que vem acompanhando muito de perto, porque a nossa reitora atual foi do Proleitura. Então, tem essa vantagem. Então, o que eu quero, né, fica fácil para mim chegar até ela, porque ela compreende o programa e respeita. Então, nós criamos lá o Projeto Estratégico de Formação de Professores, que é um programa que está agora tentando mexer com a formação inicial, inspirado na experiência do Proleitura. Ou seja, nós estamos tentando reverter os programas, as redes curriculares, já começamos pela Faculdade de Educação. Já viramos de cabeça para baixo, está em processo de aprovação, mas eu acho que a gente já fez uma grande revolução no que era o currículo da Faculdade de Educação e do que nós estamos propondo. Nós estamos propondo também programas de formação à distância, de licenciatura à distância, também inspirados nesse processo. A leitura passa a ser o conteúdo transversal de uma licenciatura à distância, que está um projeto também muito interessante, que o Estado também não deu resposta, se tem dinheiro para bancar. Então, isso tudo, a gente tem ideia, mas o dinheiro já não tem, tá? Então, vocês veem que as ideias estão aparecendo, o Proleitura tem sido uma fonte muito grande de reflexão.
né, tem produzido. Nós temos reflexão acadêmica, reflexão prática, mudança de currículo na nossa universidade. Então, na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é um programa muito importante e precisa continuar. Agora, para terminar, né, porque senão eu vou tomar outro tempo, só um texto aqui para despedir de vocês, tá? Também minha pasta. Saber incompleto. Mercê compadre já provou bunda de tanajura torradinha? De tanajura, compadre. Até hoje não. Eu quero dizer para vocês que a prática é que nem bunda de tanajura. Ninguém pode porvar para a gente. O que eu estou querendo dizer, o Drummond diz de maneira magnífica. Tá? O saber incompleto vai ser sempre. Não esperem que a universidade constitua a prática de vocês. Que a prática é a bunda da tanajura. Tem que porvar. E não tem jeito, a tecnologia se transmite. Mas a prática é construção de identidade. É o sujeito que aprende a ciência, aprende a tecnologia na luta e reflete lá no seu local de trabalho. A prática é trabalho. E é lá. Né? É claro que você precisa de subsídio teórico, você precisa da ciência para isso. Para isso que você vai na universidade. Mas a tecnologia não te dá prática, tem que porvar. Tá? É isso que nós temos que fazer. A universidade pode ajudar na construção do saber, pode mudar os seus currículos, pode colocar a prática como nuclear, que nós estamos tentando nos nossos programas lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas mesmo assim você vai ter que porvar. E não adianta responsabilizar os formadores pelo fracasso da sua prática. Tudo que a universidade ensina é muito bonito, mas não serve para nada. Se não serve para nada, é porque também você não está pensando no seu processo de trabalho. Tá? Eu não sei tudo. Aquela história, isso eu já sei. Porva a bunda da tanajura que você vai ver que você não sabe muita coisa. Tem muita coisa que você precisa parar, refletir, pensar, construir junto com seus colegas, com formadores, num processo de reflexão, de construção do pensamento prático. Tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Tá? Muito obrigada pela atenção. Tá? Estou à disposição. Tem tempo aí para pergunta? Nós vamos abrir um tempo, não pode ser assim, né, tão elástico, mas a gente abre aí uns minutos, né, para algumas considerações e algumas perguntas, caso vocês queiram, né, se pronunciar e aproveitar a presença da professora Neuza. Está aberta a palavra. Oi. O nome do livro da Ruth Rocha é qual? É faca sem ponta, galinha sem pé. Faca sem ponta, galinha sem pé. Galinha sem pé. E esse aí é do Drummond? Esse texto é do Drummond. Agora eu não sei de qual livro, eu tirei na antologia completa dele. Alguma questão? Gente, alguma questão? Alguma reflexão a ser, né? Eu achei interessante. O microfone. Ah, para gravar, vocês... É isso. Eu achei interessante quando você falou da questão da prática, né? Porque realmente a gente fica estudando o básico, depois as metodologias, e só quando a gente está terminando o curso é que a gente vai para a prática, né? Que tem os estágios. E isso causa, assim, muitos problemas, né? Isso eu acho que é uma dificuldade que a gente acaba tendo. Eu que estou saindo agora da faculdade, a gente começa a perceber que realmente, quando a gente vai para os estágios, a realidade, a coisa é bem diferente, né? É, porque você não colocou a bunda da tanajura. Realmente, o que o estágio, não sei como é na UFMG, mas eu sei como é na UFJF. Na realidade, os estágios são uma farsa.
porque eles são... você entra na sala de um professor e você, lá no nosso caso, né, você dá algumas aulas. Eu tenho tentado, herculeamente, mudar isso, mas é muito difícil, pela configuração do modelo curricular. Para isso mudar, você tem que começar a mexer com as coisas muito cedo. Então agora, eu já estou podendo sair da faculdade de educação, porque a gente já conseguiu mexer lá, mas... Então agora eu estou indo para letras. Porque eu tenho que estar num curso de licenciatura, um curso básico, porque eu acho que quem pensa, né, quem tem um pé na educação, outro na ciência básica, que é o meu caso, que tem uma formação em linguística e mexe com educação, isso é importante para a gente, porque você pode fazer essa ponte, tentar essa ponte mais cedo. E eu recebi o convite da letra exatamente para tentar mexer na estrutura do curso de letras, ver se a gente consegue discutir essa questão da nucleação da prática junto com a faculdade de educação, tá? Porque o estágio da maneira que é, você vê que ele não há nenhuma reflexão sobre o trabalho, tá? Não há. Você vai lá dar aula, faz relatório, entrega, não há nenhum processo de reflexão. Esse processo de reflexão que eu acabei de descrever para vocês deveria estar acontecendo em sala de aula com os alunos da pedagogia, das licenciaturas, para que eles compreendessem o que eles estão vendo, né? E aquilo pudesse transformar em pensamento prático. Eu achei muito interessante uma colocação que você fez a respeito da terapia de costas, né, que é a prática, que tem sido a prática que a gente está vendo acontecer nas escolas, principalmente a prática dos professores de português. Ainda é uma terapia de costas. E eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, qual que seria a terapia de custódio? Né? E quando você apresentou aquela questão do Smith, não sei se é o teórico que você citou, quando você fala naqueles 4 passos, descrever, informar, confrontar e transformar. E eu observei que é uma metodologia que pode ser aplicada não só para curso de formação de professores, mas para o custódio. Porque no momento que ele descreve aquela prática dele, né, e que a gente vai seguindo esses passos junto com ele, vai informando a partir da prática, vai confrontando novas aprendizagens, novas teorias, novas discussões, aí sim surge a possibilidade de transformação. Então foi uma pergunta que eu me fiz, né, e que eu mesmo consegui me responder com a sua fala. Você vê que você já fez a ponte, o pensamento prático aí acontecendo. E você está coberto de razão, porque mas isso eu gostaria que você acrescentasse um pouquinho mais, se houver, qual a terapia do custódio? Olha, a perspectiva epistemológica que a gente discutiu, ela não se aplica só a um programa de formação de professores. O que é essa perspectiva epistemológica? Ela já é a base do Paulo Freire, por exemplo, tá? Que dizia que você tem que chegar primeiro no mundo das pessoas para daí sair para navegar para outros mares. O Paulo Freire, não descrevendo dessa maneira, mas já dizia isso, tá? O Smith, inclusive, cita Paulo Freire, tá? Nessa perspectiva que ele coloca. Que o Paulo Freire discutia exatamente a questão. Você alfabetizar, você coloca o sujeito a discutir sua realidade, não para ficar parada nela, né? Mas para informar essa realidade, confrontar essa realidade para transformar. Então você tem toda a razão. Agora, a terapia de costas, só não concordo com você uma coisa, não é principalmente na aula de português, não, em todas as aulas, tá? Porque na matemática, na geografia, na história da ciência, a gente decora, né? E vocês veem as crianças mudarem os seus comportamentos alimentares porque estão nas aulas de ciências. Você vê, né? É a mesma coisa. Estuda seu aparelho circulatório, respiratório, reprodutor, tá? E não se aprende a viver melhor. Então, essa é uma perspectiva epistemológica que vale para todo o processo de construção de conhecimento. É uma forma diferente de compreender a construção do
conhecimento a partir do sujeito, tá? De dentro para fora. Então, você fez uma ponte perfeita, é isso mesmo, tá? Então, nós podemos. Que terapia por custódio? Você apontou caminhos, né? A primeira, né? Qual é? Eu acho que toda terapia de trabalho em sala de aula e linguagem, para mim, parte do seguinte princípio. Em que ponto meus alunos estão? Primeira pergunta é essa. Quem são meus alunos? Como é que eles escrevem? Como é que eles leem? Sem diagnóstico não tem jeito de terapia. Tem que diagnosticar, tem que ver. Pode estar no segundo grau, na última série, no pré-vestibular, não sabe escrever, vai ter que aprender. Não tem programa, não existe programa. Não existe programa de gramática, não existe nada. A gramática é um instrumento para reflexão sobre o uso linguístico. Se ela não é para isso, não serve para nada. Mesmo porque a gramática que a gente costuma ensinar teoricamente em sala de aula está crivada de erros teóricos. Crivada de erros teóricos. Os linguistas não sabem até hoje o que é sujeito, e os alunos de primeira e segunda série têm que saber. Existem tratados e mais tratados em linguística para discutir o que é sujeito. E até hoje não tem uma acordo. E os meninos pequenininhos jogando. Sujeito é que pratica ação. Ah, que mentira, cara. Tá? Então veja. Essa aqui é a questão. Né? A terapia por custódios, né, é a mesma para nós. Parte da realidade. O custódio está na 6ª série e escreve desse jeito. O que eu posso fazer para o custódio vir a dominar os instrumentos de uma sociedade letrada? E não posso dizer para ele também, olha, custódio, você vai aprender a ler e você subir na vida, não. Tá? Porque senão ele vai mostrar você como contra-exemplo. Tá? Não preguem mentiras ideológicas. Tá? Porque o primeiro contra-exemplo somos nós mesmos que prendemos a lei e subimos na vida. Tá? Diga a ele que a escrita é um instrumento fundamental na sociedade letrada. Ela é um instrumento de domínio da ciência, da tecnologia, das relações, das trocas humanas. Mas ela não dá status para ninguém subir na vida. Ela instrumentaliza para a luta. Tá? E dê a ele condições de se instrumentalizar. Bota livro na mão dele. Leva para a biblioteca, ensina a ler, a gostar de ler, a discutir textos de diferentes naturezas. E reflita sobre esses textos, que são textos modelares em confronto com os textos que ele escreve. Né? Como é que os grandes pintores, os grandes escritores, o que eles dizem da sua escrita? Que se ancoraram, que se apoiaram, que aprenderam a escrever com outros grandes escritores. Todo mundo precisa de modelo para a construção. O menino precisa. Eu quero que ele escreva uma história e nunca leu história. Quero que ele escreva um texto argumentativo, ele nunca leu nenhum, nunca discutiu, nunca refletiu. Então, a terapia que eu acredito é essa. Faça para mim. Bom, gente, é óbvio que nós ficaríamos aqui, né, infindavelmente ouvindo, né, a professora Neuza com toda a sua experiência. A gente agradece muitíssimo, Neuza, a sua participação, sobretudo porque, continuando a reflexão de hoje de manhã, não é? A permissão, né, e a troca aqui das ideias dela entrando na nossa cabeça, né, com essa reflexão de hoje de manhã, a gente continua essa reflexão. Sobretudo, acho que em vários momentos da fala da professora Neuza, a gente se viu como um espelho, né, gente? Se mirando, né? Se percebendo as nossas, né, nossas dúvidas, nossas angústias, o nosso próprio processo. E, sobretudo, acredito que neste momento para nós, em termos de projeto, pró-leitura, é um momento extremamente rico, extremamente significativo. Por quê? Porque o que a professora Neuza está mostrando, das experiências vividas, não estão lá nos livros escritos. Não estão assim como possibilidades, estão como existência real. O que ela veio mostrar faz parte da experiência vivida, faz parte da luta, faz parte, não é um modelo teórico simplesmente pensado, mas é de fato a experiência encarnada. E eu acho que isso a gente não pode deixar de registrar como não só uma satisfação, um orgulho nessa produção do conhecimento, esse momento extremamente significativo, Neuza, que você e a sua instituição e a experiência dentro do projeto Pró-Leitura traz para nós, não é?
e de fato, essa experiência que ela coloca, que é singular, que está dentro do projeto, reflete toda a nossa busca, né? E vem aqui completar